Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. As minhas convidadas de hoje são, do lado esquerdo, Poliana Tuchia. Foi isso? Acertei? Isso. Já estava- Que é uma das cofundadoras do projeto Eufémias. E ao lado direito, Sanara Rocha, artista que vai apresentar o seu trabalho no Festival Eufémia deste ano, que acontece de 31 de outubro a 5 de novembro. Olá a ambas e muito obrigado por estarem aqui estes minutos a conversar comigo. Bem-vindas. Obrigada, Pedro. É um gosto. Obrigada, Pedro. Então começo, se calhar, pela Poliana, para tentar saber que balanço fazes da primeira edição do festival que aconteceu o ano passado, em resumo. Como foi? Como foi? Que balanço fazes dessa primeira edição que aconteceu o ano passado? Sim. Foi muito especial. Aconteceu, na verdade, em 2021. O Isso. festival acontece de 2 em 2 anos, porque a gente achou melhor não ficar louca todos os anos. Então, a gente fica só assim, ano sim, ano não. A gente faz essa programação, que a gente sabe é muito intenso fazer um festival, né? Uhum. Mas foi a primeira edição em 2021 e foi surpreendente, realmente surpreendente. Primeiro, nos surpreendeu pela abertura da cidade, pela abertura do público, pela abertura dos apoios, e depois também realmente percebemos a necessidade de criação desse espaço, ficou muito nítido que era um espaço urgente de ser construído. Foi um sucesso, os diálogos. A gente tinha no primeiro ano uma coisa que chamava atividades complementares, que abrangia outros formatos de performances ou de processo de work in progress. Uhum. E esse ano a gente colocou isso tudo dentro de uma coisa maior, que são os espetáculos, que são as performances, entendendo que é, complementar é tudo isso. Complementar é fazer esse festival para é, a cidade de Lisboa, assim. Certo. E o tema do festival este ano é perspectivas de género e identidades em cena. Gostava que nos falassem um pouco do que entendem por este tema que foi escolhido para a edição deste ano do Festival Eufémia. Sim. No primeiro ano, o nosso tema era mulheres, teatro e identidades. E sentíamos como um tema urgente. Hum. Esse ano, o tema é perspectivas de gênero e identidades em cena, porque sentimos uma necessidade de abranger, abranger a dissidência e tudo que parece fora da normatividade, digamos assim, em termos de identidades de uma maneira geral, em termos de diversidades de uma maneira geral, e que encontra-se em cena, que pode ser visto no teatro, nesse espaço teatral. Então, as capacidades dissidentes, né? Estamos a falar também sobre capacidades dissidentes, sobre uma coisa mais ampla que achamos que é preciso ir aí agora. Uhum, Que uhum, uhum. agora é sempre. Certo. E então imagino que a diversidade foi preocupação ao programar este festival. Sim, totalmente. Totalmente. Totalmente uma preocupação de colocar em cena é, diversas performatividades. Desde isso, que não é um espetáculo na sua forma clássica, digamos assim, então, que é uma palestra ritual, ou que é uma conferência performance, ou que é uma palestra performance, ou seja, que não está, né, que não se encaixa nesse lugar do espetáculo teatral Certo. clássico e tradicional e tal, Uhum. até realmente é,
uma perspectiva de diversidades humanas, né? Assim, racial, é, racial na sua fundamentalidade, assim, Hum, porque é muito sobre isso também, mas também de gênero, de sexualidade, de ideias, do que é, do que pode ir para a cena, do que pode ser uma identidade em cena. sei, sei, sei. Vou falar um pouco com a Sanara para pedir que fales um pouco do trabalho que vais apresentar e a que chamaste Entre Pele, Sangue e Ossos. Perfeito. É uma palestra ritual. Bom, eu tenho entendido, na verdade, a minha prática artística. Eu gosto sempre de dizer que a minha prática artística ela não se separa da dimensão da pesquisa acadêmica. Então, eu hoje estou como doutoranda em Cultura e Sociedade pelo Pós-Cult aqui na UFBA, e Uhum, toda a minha prática artística ela tem uma conexão com isso que eu acabo investigando dentro da academia também. sei. Então, realmente, os formatos antigos de produção de artes cênicas, né, no campo das artes cênicas, Uhum, ou mesmo até a proposição da performance em si, eu pensei que não daria conta do que eu queria fazer nesse momento, que era, de fato, construir uma obra que imbricasse a minha investigação acadêmica num formato poético, porque eu sou também das letras, né? Não só uhum, pela investigação, mas enfim, eu gosto de poesia, eu sou da ficção, meu pai, minha mãe, minha Dinda, enfim, tem toda uma trajetória dentro da literatura. E eu queria também lançar a mão dessa dimensão poética literária e ao uhum, mesmo tempo dar conta das performatividades cênicas e corporais, porque eu também sou uma artista sonora. E aí, na performance do toque do tambor, tem uma dimensão do corpo, eu sou das artes cênicas, então tem uma imbricação com o corpo também, e eram elementos que eu não queria abrir mão. Só que é isso, dentro da minha prática artística, eu lanço mão de muitas linguagens, mas para falar de uma obsessão que é a memória preta feminina, campo da percussão. Só que agora no doutorado eu estou ampliando essa investigação e estou entendendo que, na verdade, tem uma dimensão aí que diz das culturas humanas, a presença das mulheres, a imbricação do corpo feminino, e aí por isso que eu gosto também dessa perspectiva nova do festival, que é abordar os gêneros, é, na verdade, uma imbricação do corpo feminino com os tambores, atravessa a trajetória humana, e sempre numa dimensão política, porque sempre é uma escolha desses corpos femininos em enfrentamento à opressão patriarcal, em opressão às violências que, enfim, diversas sociedades imprimem sobre a corporeidade feminina. E aí esse feminino, dentro do meu trabalho, ele extrapola não é só a mulheridade cis, ela abarca também a mulheridade trans e fala também da feminilidade de corpos homossexuais, né, de outras possibilidades de gênero que não se identificam, né, como mulher e nem como homem. Então, entre pele, sangue e ossos, acima de tudo uma escavação poética. É uhum. por isso que eu gosto desses termos, né, da arqueologia, desse termo da antropologia, porque eu estou realmente investigando e encontrando esses fósseis narrativos em diferentes culturas, diferentes temporalidades e diferentes contextos geográficos, mas que sempre falam de uma mesma coisa, que é a presença feminina no território do tambor em posição de enfrentamento a algum tipo de opressão contra o próprio feminino. Então, não sei se eu dei conta de falar, mas Sem dúvida, sem dúvida. Queria te perguntar se esperas com o teu trabalho a contribuir, ajudar para quebrar tabus muito antigos. sim, sim. Na verdade, eu espero com a minha prática inteira, né? Claro. Tanto Uhum, com a produção literária mesmo, acadêmica, quanto com a prática artística. Eu tenho uma predileção maior pelo campo artístico, porque eu acredito que a produção de futuro, de mundo, né, de imagens novas, de outras possibilidades de relação e ética, é uhum, acima de tudo ali, né, dentro do campo da sensibilidade, do campo subjetivo, do campo do encontro, onde a gente se abre mais, onde a gente, né, amplia mais a nossa percepção e o nosso desejo de encontro com o outro. Muito uhum, mais, às vezes, do que a leitura de um texto acadêmico, às vezes uma linguagem mais fria, mais distanciada, onde você lê, uhum. aplica aquilo à sua vida ou não.
mas na afetação sensível da arte, eu acredito que esses temas que nos são muito caros e que são extremamente políticos, eles ganham uma possibilidade maior, né, de afetação mesmo, de produção de futuro, de mundo, de imagens, Uhum. enfim. Tu já, sei, tu já falaste um pouco na primeira pergunta, mas gostava que faças um bocadinho mais deste formato que usas, que chamas palestra ritual. Portanto, é um Sim, mix, se calhar, entre a tua veia académica e a veia artística e ritualística, será isso? isso, exatamente. Eu gosto, eu ainda pensei se a possibilidade, né, enfim, de chamar isso seria de palestra performance, né, como a Grada Quilomba propõe, Bem, mas eu gosto da dimensão da ritualística, porque a minha pesquisa, por mais que eu me debruce sobre, enfim, sobre o tambor com essa dimensão artística, eu tenho entendido que é, acima de tudo, um apagamento sobre a memória da presença feminina nos tambores dentro de cultos ritualísticos, né? E aí seja dentro do candomblé no Brasil, ou seja no Burundi, né? Ou seja em Cibele, lá, né? A deusa Frígia lá, antes, enfim, no que a gente entende hoje por territórios ali, Turquia, Roma Antiga e tal. uhum, Mas é sempre uma dimensão conectada com esse lugar do culto, sabe? Com esse lugar da ritualidade, com esse lugar, sabe? Então eu queria abarcar isso que diz da pesquisa. E tem também uma coisa que é muito cara para mim, que uhum, é eu sempre imbrico a plateia no que eu estou construindo. Eu sempre convido as pessoas a tocarem comigo tambor, ou a uhum, cantar uma música e a gente fazer algo coletivo. Então, dentro da proposta ainda tem isso, né? Que é de trazer a plateia para uma imbricação, assim, a escavação de uma memória, ela não se dá de uma maneira sólida, né, na solidão. Ela uhum. precisa ser uma implicação coletiva. Então, a própria performance, a própria proposição tem essa dimensão também de ritual. Imagino que seja uma performance memorável. Passo agora um pouco para a Poliana para lhe fazer Perfeito. uma pergunta ingrata, mas que eu tenho que fazer, que é se consegues, o que é que consegues destacar da programação artística do festival? Uh! Eu sei que Ah, não, eu sei que Pedro. é injusto, eu sei que é injusto. Muito! Ai, olha, vou tentar fazer um resumo, assim. Certo. É, esse ano a gente mudou um pouco a nomenclatura das coisas, né? Para isso, para abranger, para ampliar, para que as coisas ressoem de uma forma que a gente entende que é mais ampla. Então, por exemplo, as mesas redondas viraram diálogos. E esses diálogos, esse ano, eles são muito especiais, Uhum, mesmo, assim. É, a gente tem uma preocupação de construir esses diálogos dentro de um espaço intergeracional, que é, nesse caso, a Escola Camões, né? O Liceu Camões. Então, os diálogos, alguns diálogos acontecem lá, outros acontecem na Biblioteca de Marvila, uhum, mas esses diálogos, especialmente esse ano, foram muito cuidados. As temáticas, as pessoas, as ex-artistas convidadas. Então, eu sugiro que as pessoas vão ao site é, eu vou. e observem esses temas e essas pessoas, essas biografias sobre o que elas podem dizer. Também dizer isso, que os espetáculos têm essa característica de serem talvez fora de uma caixa, né? Com outras perspectivas de formatos, com dramaturgias também muito fora dessas caixas Uhum, tradicionais e clássicas. É, então, vale a pena mesmo olhar para essa programação. E queria destacar uhum, que a gente tem formações, duas, a gente tem esse ano quatro formações, duas são de curta duração, é, a formação da Diana Nipse e a uhum, formação da Elisa Rossim. São duas formações, uma é de máscara de autorretrato e a outra chama-se O Saber do Corpo, da Diana. é. São de curta duração, então
é, é, é para muita gente poder ir lá, fazer, experimentar, ter essa experiência. E duas formações com uma duração maior, que é a da Sanara Rocha e a das Anas, que é a Ana Correia e a Ana Uf, Uhum. duas pessoas da América Latina, né? A Ana Correia é uma peruana integrante do Yuyatkane, do grupo Yuyatkane, que é um grupo que tem 50 anos de história, de trajetória continuada, de luta, de resistência, num país que não é fácil, né, que é preciso mesmo muita força, assim, e ela vai estar junto com a Ana Uf, que é a nossa madrinha do festival desde a primeira edição. Elas vão dar uma oficina inédita é, sobre o trabalho delas, né, que é ação física e ação vocal, Uhum. e isso vai ser colocado na rua durante a parada final, que acontece no último dia de festival. Assim como a construção que a Sanara vai fazer na formação dela também, de alguma forma, será levada para a cena durante a palestra ritual dela. Uhum. É um convite para essas formações. Eu acho que a programação foi mesmo feita com muito cuidado, com muito carinho. A gente se dedicou muito para que seja inesquecível, para que seja forte e para que a cidade ganhe com essa programação. Então, não consigo destacar uma coisa só, Tá. fica um bolo. Eu, de qualquer forma, eu farei link para o site para as pessoas verem toda a informação em detalhe e escolherem o que querem, os eventos que querem participar. Hum, Vou terminar perguntando-vos a ambas como é que, na vossa opinião, podem as artes cênicas ser uma ferramenta de transformação? Tanara? Ai, olha, enfim, vou falar sobre minha perspectiva. Como eu acho que eu adiantei um pouco de como é que Uhum. eu vejo realmente as artes cênicas nesse lugar de ferramenta de afetação poética, sabe? Eu acho que não existe outro território. Não, mas aí tudo bem, vamos pensar em artes cênicas, né? Poderia ser Uhum. audiovisual, poderia ser fotografia, poderia ser escultura, poderia ser todos esses campos artísticos que dizem da subjetividade e que afetam a gente de uma maneira potente. Mas para mim, as artes cênicas, e era uma das coisas que eu mais sentia saudade durante o período da pandemia, ela proporciona o encontro. Eu acho que em tempos onde é tudo tão informatizado, tudo tão homogeneizado, né, pela internet, onde todo mundo quer fazer tudo igual, ter um encontro com a diferença, sabe, encontrar olho no olho, ver um diferente, tocar nele, ser afetada por ele, afetar ele, enfim, ter uma relação realmente assim, sabe, com o cheiro, com o Uhum. toque, com a visualização do tamanho, sabe, da Uhum. dimensão, né, da tridimensionalidade, na verdade, do corpo. Para mim, só as artes cênicas proporciona isso. E aí, como é que isso pode ser uma ferramenta de transformação? A partir do momento que você está no encontro e que você se sente afetado ali pela pessoa, né, com quem você está naquele evento, naquele rito, isso de alguma forma, você carrega isso de uma forma diferente da que você carregaria se fosse uma pessoa distante, ou se você só lesse ela e não soubesse como é o rosto dela no papel, Uhum. sabe? Eu acho que a afetação, ela precisa ser no presencial, nada substitui isso. Uhum. Tem uma coisa do tempo, né? Do tempo que você passa nesse encontro ao vivo, olhando no olho, sentindo o cheiro, podendo vivenciar detalhes que uma arte que não é do tempo real, né? Uhum. Uhum. Não permite muito. Então, eu acho que essa afetação que a Sanara fala é também sobre reforçar laço, reforçar vínculo, criar vínculo, esse encontro, né? Isso que ele faz, Uhum. o encontro da arte ao vivo. Então, eu acho isso realmente transformador, né? Por experiência, quantas vezes eu já não entrei no teatro
e sair realmente me sentindo transformada, modificada, eu acho que modifica a nossa consciência, modifica a nossa experiência. Como, claro, as artes têm esse poder, né? Mas as artes presenciais têm esse poder do vínculo, que eu acho muito especial também. Uhum. Eu recordo que o Festival Eufémia acontece de 31 de outubro a 5 de novembro, em Lisboa. Poliana e Sanara, muito obrigado. Foi um gosto conversar convosco um bocadinho. Obrigada, Obrigada, Pedro. Pedro. Obrigada. Muito obrigada.